Eu estava recentemente trabalhando com um grupo, acho que nós éramos uns 6, mas ali só eu era adventista. Creio que nem religioso os outros eram. E aí, para completar o negócio, eu não tenho celular. Eu tenho um celularzinho bem miudinho. Ele veio aí, Rose, mostra ele aí. O pessoal nem para botar uma música adventista, que ele não toca. Está aqui. E aí, o que fazer no meio desse povo? Então, eu sou obrigado a ouvir o quê? Os louvores que ele bota, as músicas que ele bota. E aí, irmão, você passa 3 dias, 5 dias com esse povo. Se tu não tiver comunhão com Deus, não é que tu te corrompe, mas tu termina adaptando, ou seja, caindo nesse conceito, porque ele é mais alimentado. Eu estou falando para educadores aqui. Eu não sei quantos pais estão aqui, criaram seus filhos na igreja, mas hoje os filhos estão lá fora. E aí você pergunta, onde foi que eu errei? Eu nem diria que você errou. Acontece é que hoje, os pais, nós não temos filhos, né? Mas a gente vê os pais hoje, eles criam seus filhos, uma parte em casa, você não pode aprender. E a outra parte, o garoto vai aprender na escola. E às vezes, perdemos esse jovem, esse filho, não é porque erramos, mas porque a influência lá foi o quê? Maior, né? Nós não temos filho por algumas razões. E aí a gente às vezes fica em casa conversando, nessa pandemia, dificuldade, se tivéssemos filho. Minha sogra disse, olha, me traz um animal, mas não traz neto, aí o negócio pior. Mas a minha sogra, pesquisando na internet, ela vê lá um gurizinho, vê uma roupinha bonita, ela manda a foto e diz, olha, se eu tivesse meu neto, eu vestia ele com essa roupa. Então, às vezes, a dificuldade não é o vestir, não é o comer, se dá um jeito. Mas hoje as famílias estão cada vez tendo menos filhos, justamente por essa questão da influência. Mas ele é um cara bacana também, às vezes ele quer compensar. E um dia nós passamos do horário, estávamos fazendo um serviço a mais, e uma quarta-feira, e ele disse, rapaz, eu vou comprar 3 pizzas para vocês aí. Ele olhou para mim e disse, ele sabe que eu não como carne, ele disse, tu quer do quê? Eu disse, olha, não se preocupe não, eu acho que eu nem vou ficar. Tudo bem, ele saiu e comprou as 3 pizzas, refrigerante, o menino gosta muito de mim, tentaram me convencer. Poderia ter ficado, eu tinha um motivo para ficar, eu trabalhei, fui um pouco mais do meu horário, mas eu pensei na minha igreja, eu tenho um compromisso hoje com meu Deus, com a minha igreja, e eu fui para casa porque eu estava pensando no meu Deus, na minha igreja. Congregue, não deixe de ir por qualquer coisa. No dia seguinte, quando eu cheguei na quinta-feira, teve um deles que já estava lá e disse, rapaz, tu não ficou ontem? Eu disse não, ele disse, pois é, já faltou 3 que a pizza fez mal. 3. Ele disse, eu estou saindo agora porque eu sou o 4, passei mal também. E aí foi embora. Não estou dizendo aqui para você não comer pizza, mas eu estou dando o meu exemplo e às vezes algumas desculpas que nós damos para não ir para a igreja. Então, congregar é necessário sim ou não? Sim, porque é aqui que muda as coisas. Você passou a semana mal, a tua sexta-feira não foi boa, mas você chega aqui, ouve um belo louvor, ouve uma mensagem. Às vezes nem é a mensagem toda, mas algo ficou gravado na tua mente que você leva para o resto da tua vida. Portanto, irmãos, há um apelo aqui de um líder, de um irmão, mas é um apelo de um amigo. Congregue, venha, esteja aqui. Independente de quem vai pregar, independente do culto, você tem a oportunidade de estar aqui e congregue. Isso vai fazer diferença para você. Amém. Porque o que nós estamos vivendo aqui, nós estamos apenas no estágio para o céu, sim ou não? Amém. Eu quero ler o último texto desse conceito. Esse último texto em Hebreus capítulo 12, ele vai dizer que no céu também nós vamos nos congregar. Portanto, não é coisa de religião, não é coisa de líderes, não é coisa de ser fanático, é o conselho bíblico. Congregue. Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23. Esse texto, Paulo, acredita ser o autor de Hebreus, já faz alusão ao céu, ele já faz referência ao céu. E olha o que vai acontecer no céu.
Eu peço que alguém leia esse texto para nós, Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23. Falando de congregar. Cuidado onde você está. Você está representando um Deus, não uma igreja, mas um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus que tem princípios, que tem fundamento. Portanto, santificação, palavras. Hoje o maior problema em nossas igrejas se perde a confiança por muitas brincadeiras, se abre brecha para muitas brincadeiras no momento que não se é para brincar, né? Palavras. Nós frequentamos uma igreja no Maranhão e eu já era ancião, a gente frequentou bastante tempo e o pastor veio e nos fez um convite para sermos um dos anciões. E aí quando terminava o culto, sábado ali, depois do culto, os meninos estavam marcando já o churrasco e o futebol da noite. Uma vez eu chamei eles e digo, olha, vocês estão ainda no sábado, não pode. Vocês estão tratando e aí conversa, depois, daqui a pouco vocês perderam a noção do que é sábado e estão tratando de outros assuntos. Então, conversas, né? Te porta bem, vem para a igreja, bota aquela roupa legal, bacana. Quando eu cheguei no serviço, e aí uns 3 dias depois trocou de supervisor, e tinha um novo supervisor, eu nem sabia. Viemos da casa do cliente à noite, quando chegamos ele estava lá na frente, e deu boa noite, entrei, ele queria perguntar algumas coisas, mas ele olhou para mim e disse, rapaz, parece que é crente. Eu disse, rapaz, é crente mesmo, tá aí. Depois de um dia ele olhou para mim e disse, rapaz, não é que tu é crente mesmo? E ele foi me contar a história de uns pastores que entrou na empresa dizendo ser crente. Então eu não quero ser exemplo aqui para ninguém, mas modelo. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo, você é um jovem diferente, especial. Amém. Você é uma mulher de Deus. Precisa imitar, precisa viver o exemplo de Cristo, ser exemplo, ser modelo. Está todo mundo xingando, mas você não é todo mundo. Está todo mundo se pintando, mas você não é todo mundo. Você é diferente. Deixe o seu exemplo, deixe a sua marca. Havia um homem, o nome daquele homem era Máximo, só que ele não gostava do nome dele. Um homem, o nome daquele homem era Máximo, só que ele não gostava do nome dele. E a família e a esposa sabia disso, só que um dia o Máximo morreu. Sepultaram e a esposa precisava deixar alguma coisa na lápide, na tumba. E agora como fazer se ele não gostava do nome? Mesmo assim ela respeitava a memória dele. E aí ela resolveu escrever. E ela colocou, Jaz aqui um homem, um amigo, companheiro, bom pai, bom marido. Um amigo de todas as horas, carinhoso, educado. O pessoal lia aquilo e disse, rapaz, esse cara só pode ser o Máximo. Então deixe seu exemplo, deixe sua marca, deixe que os outros vejam. Você não precisa sair dizendo que é o máximo, mas que as pessoas se lembrem de você e disse, aquele jovem que passou aqui na faculdade, que passou aqui no colégio, que passou aqui no trabalho, fez diferença. Amém. Porque nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus que ajuda, um Deus que protege. Portanto, siga as características. Uma quarta característica, compartilhe o Evangelho. E aí eu convido você a ir para o livro de Marcos, capítulo que Deus tem muitos filhos, muitas ovelhas, inclusive nas outras congregações. Por isso há o respeito e carinho por essas pessoas. Mas é nesse sentido que nós temos que fazer a diferença. Compartilhar, levar. Talvez eu estou falando para alguém aqui que é tímido, mas você tem outras formas de fazer, de falar, fazendo amizade, cumprimentando, convidando, levando, dando um texto bíblico, né? Então, seja sábio, compartilhe o Evangelho, né? Para isso precisa ter a primeira virtude, que é relacionamento com Deus. E eu vou contar uma história de Caleb, eu acho que eu já contei aqui, mas quem ouviu vai ouvir de novo. Aconteceu um Caleb aí, uma determinada igreja, fora da igreja. E aí terminou o Caleb e o batismo veio para onde? Para a igreja. E um dos batizando, o jovem, no dia que ele chegou, a igreja era grande e tinha mais gente que não foi para o Caleb. E ele veio conhecer só na igreja. E entre esses que ele conheceu estava jovem, primeiro amor, né? Paixão à primeira vista. Quem já se identificou com isso, né? Ou já viveu isso? Mas aí tinha um problema. Tanto ele como a garota era tímida. E aí quando se é tímido, rede
É mais fácil, né? Você mandar um recado e tal. Mas aí também disseram para aquele jovem que aquela garota, apesar de tímida, era uma das mais religiosas da igreja. E aí tem que tratar do mesmo assunto que ela conhece. Ele foi para a Bíblia. E ele conseguiu pegar o número da menina, o zap dela. E aí logo de início, pouca conversa, ele já mandou um texto bem interessante. 1 João 4,18. 1 João 4,18 diz que no amor não há medo. O amor lança fora o medo. Só que quando ele foi escrever o texto, ele colocou o texto que diz isso é 1 João 4,18. Só que quando ele botou o texto bíblico, ele botou João 4,18, que diz 5 maridos já tiveste, o que tem agora ainda não é teu. Vocês acham que ele conseguiu? Então, sabedoria, jovem. Seja sábio, instruído na palavra de Deus. Para isso você precisa viver a primeira característica, conheça. Senão você vai mandar. Compartilhe o Evangelho. Tem várias formas. Na Rússia, a Rússia é um dos países mais difíceis de se penetrar o Evangelho. E hoje nem se fala. Mas um dia aconteceu um evangelismo ali. O pastor Mark Filling que fez aquele evangelismo. E dentre aqueles discípulos que foram feitos havia um cego. Diz a história que ele era aparentemente novo. E ele sentiu o desejo de imitar a Cristo. Só que o governo não permitia. E ainda a Rússia não é permitido falar do Evangelho meio que abertamente. E ele teve uma ideia, na igreja que ele congregou, batizou, ele conheceu o grupo de desbravador e ele pediu para um desbravador, ele teve uma ideia. Ele pegou alguns folhetos. Hoje a nossa igreja aqui, a gente perdeu esse hábito de distribuir folheto, mas há alguns anos atrás, quem é aí mais adiantado na igreja, sabe que a igreja tinha alguns folhetos que a gente distribuía. E ele pegou um desses folhetos da volta de Jesus e pediu para o desbravador e disse: olha, eu quero na minha rua que você me acompanhe. Contou para o desbravador: eu só quero que você me coloque na porta das pessoas e você pode se afastar. E assim aquele desbravador fazia com aquele homem. Colocava na porta das pessoas, ele batia, a pessoa saía, ele dava boa tarde, um sábado à tarde, e ele dizia: olha, eu sou cego, você pode ler esse folheto para mim? E as pessoas liam das maravilhas da volta de Jesus. Quando terminava de ler o folheto, ele dizia: e esse governo ainda proíbe de falar de um Deus tão maravilhoso que vai voltar. Ele dizia: esse é seu, eu tenho um outro aqui, pode ficar. E diz o pastor Mark Filling em seu livro que esse homem levou muitas pessoas a conhecer e aceitar Jesus como seu Salvador. Amém. Imite o modelo de Jesus. E indo para a característica final, que é a volta de Jesus. Uma igreja modelo, um cristão modelo, ele se relaciona com Deus, comunhão diária, oração, não sei, ore. Mas eu não sei falar com Deus. Fale do seu jeito, da sua maneira. Se congregue, seja um cristão exemplo, segue o modelo de Cristo, seja um missionário, mas creia na volta de Jesus. Abra a sua Bíblia, livro de Filipenses. E aqui é uma última característica de uma igreja modelo, de um cristão modelo. Você crê na volta de Jesus? Você quer viver isso? Irmãos, não é difícil, fácil não é, mas não é difícil. A vida, principalmente a vida cristã, ela é simples. Nós é que complicamos as coisas. Nós vamos já ouvir uma mensagem pela Rose, mas eu quero finalizar contando uma história. Um homem, e ele pai de 3 filhos, ele criava sozinho os 3 filhos. A situação financeira não era muito boa para ele. E aí ele estava na sua cidade, no seu lugar não tinha trabalho para ele pelo menos sustentar os filhos. E aí ele tomou uma decisão, ele viajar para algum lugar dentro mesmo do seu país. E ele disse: filhos, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar uma fortuna para nos manter e voltar e morar com vocês. Aquele homem partiu, não se sabe o relacionamento que ele tinha com ele, com os filhos aliás.
O certo é que depois de estar no novo local em que estava trabalhando, aquele pai escreveu para os filhos, pediu e mandou para os filhos uma carta dizendo: filhos, eu já estou trabalhando e vou ganhar dinheiro e eu vou voltar para compartilhar com vocês. Diz que o filho mais velho leu a carta e disse: o papai não vai acontecer. O segundo filho também não deu muita importância. O filho mais novo guardou a carta, leu e guardou a carta. Alguns meses depois veio uma segunda carta, reafirmando que aquele homem já estava com bom dinheiro e trazer para compartilhar com os filhos. E aí a história foi a mesma. O primeiro filho mais velho nem leu a carta. O segundo não deu muita importância e disse: não, papai está de conversa. O terceiro filho leu a carta e guardou. Alguns meses depois, a terceira carta vinha já marcando o dia que aquele homem chegava no aeroporto. E os filhos precisavam ir buscar o pai. O filho mais velho leu a carta e disse: não, papai está de conversa. O segundo filho também. Só que o filho mais novo confiava e acreditava no retorno do pai. No dia marcado ele foi para o aeroporto e no horário marcado ali aparece o pai. Na saída do aeroporto correu, abraçou o filho. Ele percebeu que os outros não estavam e aí eles foram para casa. E tudo que o pai disse foi verdade. Ele ganhou uma boa fortuna, ganhou um bom dinheiro e foram para casa. Quando ele chega em casa, estavam os dois filhos, ele com o mais novo. Os filhos correram, abraçaram. Ele disse: eu voltei, mas a minha fortuna é só para aqueles que acreditaram em mim e no meu retorno. E diz que ali, diz a história, que houve choro e ranger de dente. Você está crendo, confiando que Jesus vai voltar para nos levar para morar na Canaã celestial? Amém. Amém.